Porque Jesus escreveu no chão. Os fariseus e escribas, que eram os líderes religiosos da época, trouxeram uma mulher flagrada em adultério diante da multidão e se dirigiram a Jesus. Isso aconteceu durante a festa dos tabernáculos, um evento significativo no calendário judaico. A pergunta deles a Jesus foi se ela deveria ser apedrejada ou não, de acordo com a lei de Moisés. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Agora, na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. Então, o que você diz que devemos fazer com ela? Qual é a sua sentença? João 8, 4 e 5. A pergunta feita neste versículo estava em conformidade com a lei de Moisés, mas colocava Jesus em uma situação complicada. Se Jesus dissesse sim, pareceria que estava desafiando a lei romana, que não permitia aos judeus executar alguém sem aprovação romana. Se dissesse não, pareceria que estava indo contra as leis de Moisés, facilitando uma acusação contra ele. Era uma armadilha clara e bem planejada. Imagine-se na situação de Jesus, enfrentando uma pergunta que não admite nem um sim nem um não. Qual você acha que teria sido a melhor maneira de lidar com a situação? Os fariseus tentavam testá-lo para encontrar uma base para acusá-lo, mas Jesus, mostrando calma e sabedoria, se inclinou e escreveu no chão, como se não os tivesse ouvido. João capítulo 8, versículo 6. Sabendo o que tramavam os fariseus, Jesus escolheu realizar este ato que poderia parecer estranho para um leitor moderno. Sua escrita no chão não era um gesto trivial, mostrou sua autoridade sobre a lei, enfatizando o perdão do pecado e a necessidade de arrependimento. Jesus demonstrou que a interpretação estrita da lei de Moisés pelos fariseus carecia dos elementos essenciais de misericórdia e compreensão, expondo suas falhas e limitações. Nesta história, Jesus aborda o tema do pecado, julgamento e perdão de uma maneira que desafia as convenções religiosas da época. Sua resposta aos acusadores ressalta a ideia de que ninguém está livre de pecado e, portanto, ninguém tem o direito de condenar outros. Diante da armadilha dos fariseus, Jesus respondeu com uma frase que se tornou icônica: aquele que estiver livre de pecado entre vocês, que seja o primeiro a atirar a pedra. João capítulo 8, versículo 7. Ao ouvir isso, os acusadores, conscientes de suas próprias falhas, começaram a se retirar um por um, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A resposta de Jesus nos faz refletir profundamente sobre os fariseus e escribas, líderes influentes conhecidos por sua estrita dedicação à lei de Moisés, focada nas leis de pureza e rituais. Apesar de sua dedicação, esperar-se-ia que, devido ao seu conhecimento, ficassem para provar que Jesus estava errado. Isso nos leva à pergunta intrigante: o que Jesus escreveu no chão que os fez se sentir culpados e se retirar? Jesus então se levantou e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus disse: Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. João capítulo 8, versículos 10 e 11. Enquanto os fariseus usavam a lei para acusar e condenar, Jesus ofereceu perdão e exortou a mulher a mudar seu caminho. Julgando a mulher com severidade, Jesus, escrevendo no chão, mostrou sua autoridade sobre a lei, enfatizando o perdão do pecado e a necessidade de arrependimento. Jesus demonstrou que a interpretação estrita da lei de Moisés pelos fariseus carecia dos elementos essenciais de misericórdia e compreensão, expondo suas falhas e limitações. Nesta história, Jesus aborda o tema do pecado, julgamento e perdão. Sua resposta aos acusadores ressalta a ideia de que ninguém está livre de pecado e ninguém tem o direito de condenar outros. Suas palavras à mulher mostram misericórdia e perdão, junto com incentivo para mudar sua vida. Já se perguntou o que Jesus escreveu no chão ou por que se arriscou a inclinar-se para escrever no chão, sabendo perfeitamente que os fariseus e escribas planejavam matá-lo? E se eu lhe disser que o que Jesus escreveu no chão deve ter estado relacionado com o Antigo Testamento? Quando Jesus escreveu no chão, estava tentando ensinar algo profundamente relacionado com o Antigo Testamento. Ao longo do ministério de Jesus, ele demonstrou sua natureza divina em muitas ocasiões, frequentemente desafiando as crenças e expectativas dos fariseus e escribas. Embora não se declarasse explicitamente como Deus de maneira direta, suas ações, ensinamentos e cumprimento de profecias eram coerentes com as qualidades e atributos de Deus. Realizou numerosos milagres que mostravam o poder de Deus e expressou autoridade em seus ensinamentos. Ao contrário dos escribas, que frequentemente citavam outros rabinos ou fontes, a expressão do perdão dos pecados estava presente no ministério de Jesus, no qual, segundo a tradição judaica, somente Deus poderia perdoar pecados. O ato de Jesus ao perdoar pecados era uma afirmação direta de autoridade divina, considerada blasfêmia pelos fariseus. Os líderes religiosos não puderam ver isso devido à sua autojustificação e à permanência dessas leis.
Ao conectar este mesmo ato com a escrita de Jesus no chão, vemos semelhanças na ação relacionada à lei de Moisés. Devido à impaciência dos israelitas por Moisés, adoraram ao bezerro de ouro, o que levou à ira de Moisés e à quebra das tábuas que continham a lei de Deus, escritas com o dedo de Deus. Moisés, em seguida, orou a Deus em nome do povo e Deus aceitou renovar a aliança com o segundo conjunto de 10 mandamentos. Desta vez, Deus disse a Moisés para esculpir os 10 mandamentos enquanto lhe dizia o que escrever. Agora, com Jesus escrevendo no chão em João 8, havia limitações na forma como as leis eram aplicadas, as quais Jesus frequentemente abordava em seus ensinamentos. Jesus não rejeitava a lei, mas a cumpria e aprofundava seu significado, apontando que seguir a letra da lei não era suficiente para agradar a Deus ou viver uma vida justa. Então, você acha que o que Jesus escreveu deve ter sido os pecados de cada um dos acusadores, como muitos afirmam? Para entender por que Jesus escreveu no chão, vamos olhar para o livro de Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem serão envergonhados, aqueles que se desviam de ti na terra serão escritos, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. Jeremias capítulo 17 versículo 13. Este capítulo de Jeremias era uma mistura de profecias, advertências e reflexões do profeta Jeremias. Judá havia pecado contra Deus, e segundo a descrição de seus pecados na Bíblia, era tão grave que deveria ser escrito com uma ferramenta de ferro ou com uma ponta de diamante, gravado profundamente em seus corações. Isso mostrava que o pecado era mais do que o que os olhos podiam ver, mas estava profundamente enraizado em seu coração e em sua sociedade. Eles sempre caíam no pecado porque confiavam em sua própria força, em vez de confiar em Deus, o que se conecta com a mensagem de Jesus ao escrever no chão. O profeta Jeremias continuou descrevendo uma maldição para aqueles que confiam no homem e se afastam de Deus, comparando-os com plantas no deserto que lutam para sobreviver. Em contraste, aqueles que confiam em Deus são abençoados e comparados com uma árvore plantada junto à água, que permanece viva mesmo em tempos difíceis. O aspecto mais importante deste capítulo foi quando Jeremias refletiu sobre a natureza do coração humano, descrevendo-o como enganoso e desesperadamente perverso. O mais importante é que ele enfatizou que Deus, que conhece o coração, é o juiz supremo das ações e intenções humanas. Jesus conhecia os corações dos acusadores, dos fariseus e escribas, quando, após escrever no chão, lhes disse: aquele que estiver livre de pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. Naquele momento, eles não puderam defender suas crenças. Isso significa que o que Jesus escreveu no chão foi o pensamento de seus corações ou poderia ter sido seus nomes. Aproximamo-nos da melhor parte do livro de Jeremias conectada com a razão pela qual Jesus escreveu no chão. Conforme Jeremias 17:13, Deus é reconhecido como a fonte última de esperança e estabilidade para Israel, para seu povo. Isso implica que a verdadeira segurança e esperança só se encontram em Deus. Mas o verso adverte que aqueles que abandonam Deus enfrentarão consequências. Quem abandona ou se afasta de Deus enfrentará vergonha. Não apenas se sentirá envergonhado, mas experimentará uma sensação mais profunda de perda e fracasso por dar as costas à verdadeira fonte de vida e bem-estar. Isso foi o que os escribas e fariseus experimentaram depois que Jesus pediu que atirassem a primeira pedra se não tivessem pecado. A parte mais importante deste verso foi a frase que dizia que seus nomes seriam escritos no pó, simbólico daqueles cujos nomes seriam escritos no pó, as pessoas que rejeitam a Deus. Isso significa que eles enfrentarão consequências terríveis, uma vez que o pó e a terra representam morte e desolação, sugerindo que aqueles que se afastam de Deus perderão sua vitalidade e bênçãos. Isso conecta Deus como a fonte de águas vivas, destacando Deus como a fonte de vida, provisão e renovação. A frase compara aqueles que se afastam de Deus a perder a fonte de água viva, essencial para a sobrevivência e bem-estar. Isso se conecta com João 7:37 e 38, quando Jesus declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso realça a importância de permanecer fiel a Deus, que é a fonte de vida eterna. Essa é a razão pela qual Jesus escreveu no chão, lembrando-nos de que ele é a fonte de águas vivas, e seus escritos no chão não eram apenas palavras, mas uma poderosa mensagem de misericórdia, julgamento e renovação. Ele estava lembrando aos fariseus, aos acusadores, e a todos nós que a verdadeira vida e justiça vem de Deus, e afastar-se dele é condenar-se ao fracasso e à desolação. A história de Jesus escrevendo no chão nos ensina sobre a necessidade de compaixão, introspecção e verdadeira justiça. Ela nos lembra que, antes de julgar os outros, devemos reconhecer nossas próprias falhas e buscar viver conforme os princípios de amor e misericórdia de Deus. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos inspiradores.